coisas assim, fazer Bhaskara, né? Nossa, Aqui demais. a gente vai ter que fazer bastante Bhaskara também, não se preocupa. Então, mas vamos olhar isso aqui rapidamente. Se tu entender isso aqui, já estou muito feliz já. Ele está supondo aqui o seguinte, olha só. Se A maior que B, tá bom? Então vamos pensar aqui. A maior que B. Então, por exemplo, 3 maior que 2. Nada além disso. O A é o 3, o B é o 2. E Uhum, C pertence aos reais, só que os reais negativos, tá vendo o sinalzinho aqui? Se ele uhum. pertence aos reais negativos, então ele está me dizendo o seguinte: se eu por acaso multiplicar um número negativo dos dois lados, olha só o que vai acontecer. Aqui fica menos 3, aqui fica menos 2. E como menos 3 é menor que menos 2, a gente tem Mas o que B vai ser maior que o A. exatamente inverter o sentido, sacou? Uhum, Então é só nessa situação que tu vai inverter o sentido tu vai ter essa grande diferença com as equações, ok? uhum, Sentido da desigualdade. Então faltou isso aí no ensino médio, né? Pra gente entender pra valer essas coisas. Mas tá aí então, tá bom? Então guarda essas palavras aí no teu coração, porque logo a gente vai voltar pra isso. Agora uhum. vamos dar uma olhadinha. Tu tá lá com essas coisas, né? Se tu quiser acompanhar aí no teu PC, a partir da página 12, né? Ah, tá. Então, vamos lá, vamos lá. Agora eu tenho uma pergunta pra você, uma pergunta muito séria. Você tá vendo isso aqui, né? Uhum. E aí, se isso aparecesse numa prova agora pra ti, saberia resolver? X ao quadrado, menos 3. Quando a gente fala x ao quadrado, já vem na nossa cabeça Bhaskara, né? Alguma coisa assim. É, Mas aí, sabe resolver essa? Tivesse aí valendo R$ 1 milhão. é porque na escola a gente. Tem quantos anos? Eu fiz 18 ano passado. Então tu acabou de sair do médio, beleza. Pode falar da escola aí. A gente meio que passaria o 10 pro outro lado, né? Pra ficar o A, B e C, que é as variáveis que a gente usava no Bhaskara. Maravilha, tô gostando. Faz isso aí pra mim então. Passa pro outro lado e resolve a Bhaskara. Se tu conseguir resolver, por exemplo, por soma e produto para fazer bem rapidão, pode ser também. Uhum. Claro, veja, você está resolvendo a Bhaskara, mas em nenhum momento o problema te pediu as raízes, né? Ele só quer saber o valor de X. Ele quer saber o valor de x que respeita essa regra, mas eu tô te dizendo, faz a Bhaskara que vai ajudar, beleza? Acho que a única coisa que a gente passa o 10 pra lá, né? Aí tá. Só que eu esqueci no que coloca no lugar do 10 ou deixa assim mesmo. Vai ficar zero, tem que ficar zero. Hum, Lembra que Bhaskara tem que estar tudo igual a zero, né? Uhum. Isso. Aí eu acho que o delta fica 9x ao quadrado. É. No delta tem x, o delta é só número. Ah, é. Ah, então Delta é é b ao 9. quadrado menos 4ac, né? Então tu tem que identificar quem que é o a, o b e o c. Quem que é o a na tua equação? O a é o número que multiplica o x ao quadrado, né? Qual número está multiplicando o x ao quadrado? Número 1. Exato, então o a é 1. Muito bem, anota aí. Quem é o cara que está multiplicando o x? O 3. Menos 3. Então o b é Aí, menos 3, tá bom? quando faz menos 3 ao quadrado e não tiver nos parênteses, aí fica. Não vai pro positivo, né? É verdade, só que o menos 3 tem que estar no parênteses, então vai ficar positivo. Porque é b Ó, ao quadrado, sacou? O delta é b ao quadrado. Então tu identifica que o a é 1, o b é menos 3 e quem que é o c? menos 10. Menos 10, confiança, isso aí. Agora a gente faz o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, não é mesmo?
Uhum. Veja então que o b está ao quadrado. Todo o b está ao quadrado. Como todo o b é menos 3, então é o menos 3 todo ao quadrado, dentro do parênteses, entende? Uhum. É isso. Então, quando tu encontrares o valor do delta, me fala. Eu não sei se eu fiz certo, não, mas é da 49. 49? Eu acho que sim. O que é ótimo, né? Porque 49 é um quadrado perfeito. Uhum. É, então, daria 5 o x? Bem, a gente espera que tenha duas raízes, né? Ah, Uma, se for de- negativo, se for... uma delas pode ser o 5. Eu acho que é, por sinal. Mas qual é a outra? Bem, mais ou menos... Menos 2. Exato, 5 e menos 2. Essas são as duas raízes, ótimo. 5 e menos 2. Ou seja, se você colocar 5 ou menos 2 aqui nessa equação, vai ficar igual a 10. Né? Uhum. É isso, muito bem. Agora, por que, que a gente fez isso? Né? Porque, pô, ele não pediu isso. Ele pediu os valores de x que sejam menores ou igual a 10. Não os que são exatamente igual a 10. Não é uma igualdade, é uma inequação, é uma desigualdade. Mas você pode pensar isso de várias formas. Eu gosto de pensar da forma gráfica, porque nos ajuda a lembrar também o que é raiz. Raízes são os valores que a função corta ao eixo x, ok? Uhum. Então, você encontrou menos 2 e você encontrou 5. Então, são esses os valores onde essa parábola, lembra que o gráfico é uma parábola, né? Uhum. Corta o eixo x, beleza? Tá. Agora, por que isso é importante? Porque se a gente está pensando, né, você fez agora há pouco ali, né? Você passou para o outro lado, é a mesma equação, só é rearranjada. Se tu queres que essa parada seja menor ou igual a zero, né? Certo? Tu passa o 10 para lá, fica menor ou igual a zero. Se tu queres que isso aqui seja menor ou igual a zero, então você quer uma região específica desse gráfico. Perceba, se a gente pegar os valores aqui antes do menos 2, por exemplo, menos 3, sei lá, tu não concorda comigo que ele vai te dar uma resposta positiva? É. Né, olha só, eu tô falando desse ponto aqui, esse ponto não dá um y positivo? Uhum. Mesma coisa se a gente estivesse aqui com 6, por exemplo. Né? Também terias um ponto positivo. Esse y aqui dele, com certeza positivo, tá na parte de cima do plano cartesiano, né? Tá em cima do eixo x, Uhum. certo? Isso. Então, ahn, nós não queremos isso, né? Nós queremos que seja negativo, menor ou igual a zero, negativo. Portanto, se a gente quer que seja negativo, a gente quer exatamente quem? Essa região aqui, ó. A Entre menos região que 2. está entre as raízes, sacou? Uhum. Qualquer ponto que tu pega aqui entre as raízes vai te dar uma resposta negativa. Por exemplo, se tu colocares o zero, 0, 0 vai ficar menos 10, né? Porque isso aqui some, né? Uhum. Menos 10 menor ou igual a zero, verdade. Perfeito. Então, de fato, essa região é a região de solução. Aqui é positivo e aqui é negativo, que é o que a gente quer. Então, por isso que ele vai te dizer que a solução está entre menos 2 e 5, entendeu? Uhum. Entendeu mesmo? Então, é isso aí, olha, vai argumentar, blá, 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 vai fazer de um jeito diferente do que eu fiz, tanto faz. Tu pode fazer isso, testar É. intervalo, né? Eu prefiro fazer graficamente, porque dá para entender melhor, ao meu ver, né? Mais visual, né? Quero dizer. Porque o cara que fez aqui fez uma apostila na preguiça, né? Dava pra ter feito uns desenhos. Mal tem gráfico essa apostila. Se na prova eu fizesse o Bhaskara e tudo mais, desse na solução, mas não fizesse o gráfico. Deixa eu falar mentalmente aqui com o teu professor. Deixa eu ver o que, que ele me fala. Como é que eu vou saber, velho? Não tem como eu saber, né? Eu só acho que quanto mais tu explicar, quanto melhor tu explicar, mais provável o teu professor te dá 10, né? Porque às vezes Uhum. a gente está acostumado a sair da escola e fazer as contas e pronto. Nem explica. Daí já era. Porque se tu errou um detalhe Uhum. ali, o professor não tem Ah, como não, considerar. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pois é. Então tenta explicar o máximo possível. Até é uma coisa que pega com o tempo. Não E adianta. sempre a solução é essa igual a. Para escrever a solução, bem,
Normalmente sim. Só que, né, às vezes não vai ser exatamente a região de dentro, pode ser a região de fora. Né? Tu vai ter que fazer a união. Por exemplo, se ele pedisse valores negativos ali, né, desculpa, positivos ali, tu ia fazer de menos infinito até menos 2, união de 5 até mais infinito, por exemplo. Uhum. É uma outra forma de representar. Você pode escrever dessa forma. Ou você pode escrever aquela forma chata lá que o professor de matemática adora. X pertence aos reais, tá ok, Tá ok. X, Ah, né? é isso. X está entre ali, né? Você poderia dizer que o X, nesse caso, está entre uma forma. Os professores gostam dessa forma, entendeu? Uhum. Mas, contanto que você explique para o seu professor, né? Tá resolvido. E professores gostam de texto. Quanto mais você escreve, melhor. Muito bem. Entendi. Então tá bom, velho. Eu fiz essa, né, praticamente. Agora eu vou pedir uma para você fazer, tá bom? Daí eu quero que você faça essa questão como você estivesse fazendo para uma prova, tá? Uhum. Então faça organizado, faça com o máximo de explicações que tu conseguir, faz bonitinho, para eu poder te dar dicas também, ok? Ah, escreve assim, escreve assado, escreve isso, escreve aquilo. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Então, deixa eu te enviar aqui o que eu acabei de fazer. E agora eu vou abrir a minha tela aqui e eu vou bolar uma conta. Tu sabes fazer some produto? Eu sempre esqueço. Ok. Você esquece? Recomendaria que você fizesse. Professores costumam ser gentis. Melhor. Maior igual. Tá bom? Eu quero que você resolva isso. Resolva com paz, com tranquilidade. Não precisa se preocupar, tá bom? Uhum. Mas me mande uma fotinho. Lembrando, como se tu estivesse fazendo uma prova. Tá bom? Tenta fazer o máximo possível sem minha ajuda. Porque se eu ficar dizendo, ó, oh, professor, é isso, é aquilo, professor, tu não vai aprender. A gente só aprende quando a gente sente a pressão, entendeu? Uhum. Essa ansiedade e nervosismo que faz a gente aprender de verdade. Certo? Então, tente ir até o fim. Se não conseguir, me mande até onde tu foi. Beleza? Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Cara, eu tô dando aula já faz algumas horas. Eu preciso ir no banheiro e pegar uma garrafinha de água. Só um segundo, tá? Tá. Beleza, já volto.
E aí, conseguiu fazer algo? Ah, você Eu, mandou algo aqui. é que eu fiz por Bhaskara porque eu não sei se a soma que tava. Nossa, que coisa esquisita. Você colocou a conta aqui, Ah, é. Ah, você depois pediu você tudo. fez aqui, daí a Você resposta tá aqui. voltou. Nossa, velho. Não, você não pode fazer assim na prova, tá? O professor não vai dar colher de chá, não. Tem que fazer Então uma tem que coisa fazer embaixo etapa da por outra. etapa. Não liga de gastar papel, cara. Esse negócio de gastar papel, as tiazinhas lá do meio ambiente que te davam aula na quarta série. Não se importa com isso, não. Faz uma embaixo da outra, o professor entendeu passo a passo e explica também, tá? Eu vou fazer aqui como tu tem que fazer na prova para ganhar nota. Se liga. Ah, vamos fazer a seguinte. Para encontrar a região onde a função é positiva, devemos achar as raízes e, como conhecemos o gráfico de uma parábola, sabemos que será a região antes da menor raiz e depois da maior raiz. Pronto. O professor já vai olhar para isso, pô, o cara entende mesmo. Daí agora tu vai fazer a Bhaskara, entendeu? Se tu quiser. Porque tu pode Uhum. pensar em some produto. Eu sei que tu sabe fazer Bhaskara. Então a gente vai fazer some produto. O que é some produto? É pensar quais dois números que multiplicados dão o C e os mesmos dois números somados dão Da, menos B, certo? ah, No nosso caso, o C é 6 e o menos B é menos menos 5, ou seja, mais 5. Ok? tá 2 e 3. Eu sempre começo com a multiplicação justamente por isso, porque tem menos combinações que dão a resposta da multiplicação. Né? Quais coisas multiplicadas dão 6, né? São poucas. 2 e 3, exatamente. Então, por isso que é 2 e 3. 2 e 3. Então, tu pode escrever, né? Olha só, isso aqui vai parecer um artigo. Sendo, sendo assim, por soma e produto, encontramos que as raízes. Cara, tem que escrever, os professores gostam disso. Os caras passaram a graduação, a vida acadêmica deles toda escrevendo, daí chega na prova, os alunos só faz conta, não tem condição. Não tô falando por mim. Por mim você faz de qualquer jeito. O problema é que eu quero que você tire 10 na prova. Isso vai ajudar bastante. Ok. Muito bem. Até mesmo se tu errar enquanto tu escreve, só de estar, tipo, desenvolvendo, mostrando, assim, né? Fluência, eles vão achar legal. É que nem quando a pessoa não sabe muito a gramática do inglês, mas ela fala com muita desenvoltura, parece que ela sabe mais do que quem sabe a gramática, mas fala tudo enrolado, né? Tudo Se travadão, eu assim. tivesse feito por Bhaskara, aí, tipo, lá na prova e tudo mais, aí seria só mudar, tipo, sendo assim, por Isso, Bhaskara. por Bhaskara, exatamente. Se tu quiser ser mais top, ainda fala assim, por fórmula quadrática, porque Bhaskara é só no Brasil que a gente chama, tá errado chamar de Bhaskara. Se tu for falar com qualquer outra pessoa de qualquer país, a fórmula de Bhaskara, eles não vão ter ideia do que tu tá falando. É coisa de brasileiro que viajou na maionese aí. Outra hora eu te conto essa história. É forma o Anyway, quê? Quadrático? fórmula quadrática, isso, fórmula quadrática, isso mesmo. Daí, olha só, representando rapidamente, ó, representando de forma simples essa região, temos que, daí você pode fazer aquela representação bem básica que eu fiz, ó. Faz um risquinho, faz outro risquinho, faz uma parábola, né, que passa no 2 e no 3. 2 e 3. E a gente está interessado na região positiva, né? Então você só mostra que é a região positiva, você pode até pintar assim, ó, de roxo, tá aqui e aqui. Tá? Justamente porque qualquer ponto que tu pegue, né? Aquela história que eu falei. Uhum. Pronto. Então, para finalizar, sendo assim, a resposta é que. Aí, top, professor. Ó, é a resposta, a resposta. É que a região é entre 2 e 3. Daí você pode escrever finalmente. Opa, entre não, né? Depois, antes do 2 e Depois de depois do 2. 3. Ah, Isso, depois do 3. Antes do 2. isso. Eu quase errei. Antes do 2 e depois do 3. Daí você pode escrever daquela forma, né? Você escolhe a que você preferir. Acho que a forma mais direta é essa, né? Opa, é essa aqui, ó.
Você escreve solução, dois pontos, menos infinito a 2, fecha aqui, põe a união, 3 a mais infinito, beleza? Uhum. Tá bom. Tá bom. Muito bem. Então, ó, se tu fizer isso aqui, o professor vai dar 10. Veja que não tem nada demais, só escrever uns textinhos básicos aí. Uhum. É articular mais o pensamento. Perfeito. É isso aí, não fica só jogando como se fosse uma caderneta de padaria, né? As provas que eu corrigia também no Instituto Federal lá, meu Deus. Parecia umas cadernetas, cada conta num canto. Então, eu não recomendo que você faça isso, não. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um outro problema aqui, que ele é bem curioso. Ele é muito curioso. Tem a ver com o que a gente falou no começo da aula. E aí, como é que você resolveria isso se caísse na sua prova agora? Any idea? O meu primeiro pensamento ainda seria passar o 1 sobre x menos 1 para o outro lado. Perfeito, eu faria o mesmo. E daí você resolveria uma báscara, né? Porque vai virar uma coisa ao quadrado, certo? Uhum. Muito bem. Só que tem um problema, né? Você passa essa coisa, mas você sabe se essa coisa aqui é positiva ou negativa? Não. Como é que você sabe que você está passando uma coisa positiva ou negativa? Né? Não tem como saber. Entende o que eu quero dizer? Então, o que tu tem que fazer é o seguinte. Você tem que avaliar essa situação com muita calma, com muita calma. Você vai trabalhar esse problema em duas partes. Você vai trabalhar esse problema pensando primeiro que ele é, que essa parte ali de baixo é positiva e depois você vai pensar que ela é negativa. Você tem que fazer essa cogitação teórica, ok? Uhum. Mas a gente tem uma convicção aqui. Dá para saber quando essa coisa ali de baixo é positiva ou negativa, dependendo do valor do x que tu está trabalhando. Ou seja, qual parte do domínio você está lidando. Vamos descobrir. Vamos supor que a gente quer essa coisa positiva primeiro. Então a gente quer que x menos 1 seja maior que zero. Então, você concorda aqui comigo? O x é maior que 1. Perfeito. A gente nunca vai pensar em x igual a 1 porque isso causaria divisão por zero, né? Uhum. É sempre maior ou menor. Muito bem. Então, vamos considerar isso primeiro. Vamos considerar que estamos na região onde x menos 1 é positivo, ou seja, estamos trabalhando com valores de x maior que 1. Muito bem. Se você está trabalhando com valor de x maior que 1, agora sim você pode fazer a multiplicação sem se preocupar com o sentido da desigualdade. Sacou? Uhum. Então, tá aí, meu velho. Agora você teria que resolver essa báscara. Me diz uma coisa, na sua prova você vai poder usar calculadora, coisas assim? Ah, eu ainda não sei, não. A minha prima quis doar também na UFJ, falando que eles deixam, mas eu não. É que tem calculadora que resolve báscara, né? Daí não sei se tu vai precisar perder tempo. É que aqui essa báscara não vai sair tão simpática, tá bom? Então, vai lá, resolve pra mim, por favor. Eu só não entendi. Vai ter que, tipo, Vai. fazer Vai ter que fazer o 2 chuveirinho. vx. Uhum. Então vai lá, quero ver tu fazer isso aí. Aqui eu vou ter que falar pra você, a hora que as raízes chegarem, você usar uma versão, vamos dizer assim, aproximada delas em decimal, tá bom? Uhum. Por isso que eu perguntei de calculadora também, vai rolar uma raiz quadrada bizarra aí. Que com a calculadora seria mais. É, a calculadora sai na hora, né? Uhum.
A gente ainda faz vezes? Tipo assim, Como assim? 2x ao quadrado, menos 2x. Menos 5x mais 5. Ah, tá. Menor que 1. Isso aí. Aí no final fica 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Isso. Aí, Passa um pro outro lado e faz Bhaskara. é, dá uma coisa meio. Feiona, né? Que vai ser Uhum. tipo 49 menos. Uma coisa, tu conhece o Wolfram ou Symbolab? Não, Não tem ideia do que seja isso? não. Isso é a melhor ferramenta que você vai usar na sua vida para resolver problema, tá bom? A gente vai lá no Symbolab descobrir qual que é a resposta. Ó, vou te mostrar. Isso aqui vai te ajudar mais do que eu na graduação, se liga. Ó, você vem aqui no Symbolab, olha só como ele é simpático. E daí você pode até trocar aqui para português. Daí você cola aqui a equação, era essa aqui, né? Uhum. Daí você vem em Enter e ele te dá a resposta. Então, quando tu não quiser ficar perdendo tempo, né? Tipo agora, você pode vir aqui nesse software e resolver. Beleza? Se você pagar, ele até faz as coisas aqui para você, ó. Mostra o passo a passo. Tá vendo? Uhum. Nada impressionante, né? Tua prima não falou desse site aí, não? Eu não acho que ela nunca usou, não. Porque. Não falou de bastante site, mas esse eu não. Usar esses sites aí, velho, senão você vai perder muito tempo. Ó, esse aqui também é o melhor que tem. Esse é o Wolfram, ele é mais poderoso. Às vezes ele é meio lerdo. E às vezes ele não mostra as coisas que a gente quer que mostre. Não é tão simpático quanto o Symbolab, apesar de ser melhor. Então aqui ele já está mostrando aqui nossas raízes, né? Só que ele não nos deu as raízes em decimal. Só que se eu clicar em Approximate Form, ele vai dar. Na real, ele já deu até a solução, né? Eu estava Uhum. querendo só as raízes. E ele não está mostrando aqui porque está preguiçoso hoje. Deve estar muita gente querendo usar. Aí, ó. Então tu pode anotar aí, tá bom? Anota que as raízes são 0,72 e a outra raiz é 2,78, tá bom? Quando anotar, me fala. 0,72, então anotei. Já. Tá bom? Então tá bom. Então, tá bom. Anotado. Agora a gente volta aqui, escreve o que estava lá, que era isso. São as duas raízes. Mas olha só, tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Tudo bem, a solução dessa equação de segundo grau é isso aí mesmo. Então, a equação dessa solução, já que a gente quer a parte, vamos dizer assim, negativa, né? Você desenhou melhor que eu aí, desenhou menor que zero, né? Escreveu menor que zero. É. Então, tu quer a parte negativa. Ou seja, tu quer a coisa entre as raízes. Como a gente já conversou hoje, né? Parábola virada para cima, tu vai querer a parte entre as raízes, tu quer a parte negativa. Uhum. Certo. Agora, a pergunta que surge é o seguinte: todos esses valores aí desse intervalo fazem parte da resposta? Não. Porque a gente cogitou
Com A x gente... sendo maior que 1. Perfeito. Então, apesar da solução da equação ser isso, na realidade você vai ter que colocar que a sua solução 1 aqui vai de 1. De até 2,78. Perfeito. Lembra do professor falar algo do gênero na faculdade? Não. E, tipo assim, eu cheguei e já tá falando de limite mesmo. Ah, então é por isso que vai ser ruim pra você, velho. Que o limite por si só não serve pra nada. Ele serve pra complementar isso aqui. Ok? Que eu acho que as aulas que eu perdi foram tudo função. Tipo, todas. Pois é. Então tem que saber bem isso aqui, tá bom? Tá bom, então eu fiz essa. Agora, qual é a outra região? Me fala aí. Se a gente fez para x mais 1, qual é a outra região agora que tem que fazer? Pra x menos 1. Não. Isso, É. para x menos 1. Se você estiver falando de x menos 1, você está falando dos valores de x que fazem a parte de baixo desta divisão ser negativa, certo? Uhum. Então, o que é que vai acontecer quando você passar essa coisa para o outro lado multiplicando? Os valores vão ficar opostos. Tipo, Não, não é isso que vai ficar oposto, é outra coisa. A gente falou disso lá no começo da aula. você falou, tipo, se x fosse menor que 1, O que acontece quando a gente passa multiplicando um número negativo para o outro lado da desigualdade? o valor altera. Não, o valor não, o símbolo. Isso, o sentido da desigualdade altera. Aí vai de menos. Não, continua sendo a mesma coisa, velho. Só que essa coisa aqui vai ser para outro lado. Agora tu está interessado no outro lado. Porque tu vai passar, ó, tu passou esse negócio, ele estava aqui embaixo, lembra? Tu passou ele para cá multiplicando. Só que como a gente está trabalhando na região agora que é menor que 1, a gente está trabalhando na região onde aqueles valores ali são negativos. Qualquer número que tu for jogar agora aqui vai ser negativo. Fala um número menor que 1 aí. Não, meio que não tem. É tipo, Um número menor que 1, cara. -5, Quanto? -5. Menos 5. Então, se a gente colocar menos 5 aqui no lugar do x, o que vai acontecer? Menos 5 menos 1 é menos 6. Então, tu Menos estás 1. multiplicando para o outro lado um número negativo, entendeu? Sempre um número negativo. Dentro dessa região que a gente está estudando agora, a gente está pensando em números negativos. Por isso que o sentido da desigualdade mudou. Assim, ficou assim. Entendeu? Uhum. Isso. Então agora vai ser toda a mesma báscara lá, vai ser as mesmas raízes. As mesmas. Só que você não vai estar pensando na região entre as raízes, entre o 0,72 e entre o Região 2,78. fora. Isso, está pensando nas regiões fora, perfeito, exatamente. Então a gente vai dizer assim, ó, a gente está pensando na região que vai de, deixa eu arrumar aqui, vai de menos infinito até esse cara, né? União do mais infinito, né? Desse cara até o mais infinito, certo? Uhum. Só que, de novo, tem um problema, né? A gente quer apenas valores que sejam menores que 1, tá vendo? Uhum. Então, apesar disso aqui fazer parte da solução da equação de segundo grau, não faz parte do domínio que a gente está trabalhando. Então, note como esse negócio de domínio é muito importante. Não é para fazer de qualquer jeito, tem que fazer passo a passo, tem que pensar cada detalhe. Tudo bem? Essa aqui é a solução da equação, dessa equação que está aqui em cima. Perfeito, é a solução.
Mas como a equação que está ali em cima, a gente está pensando ela nessa região, então tudo isso aqui não vai valer como resposta, entendeu? Entendeu? Uhum. Perfeito. Então a gente vai falar que a solução 2 aqui foi de menos infinito até o 0,72. Pronto. Agora é o seguinte, nós temos essa solução, nós temos essa, e qual vai ser a solução total do problema? Vai ser a união dessas duas soluções. É isso. Então, a gente tem que responder dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Temos que lembrar que, como esse problema foi feito em parte, a resposta vai ser a união da resposta de cada parte do domínio estudado. Ou seja, S vai ser, olha só que massa, a união de S2 com S1. Vou pegar o S2 aqui, pegar o S1 e vou fazer uma união muito louca e pronto, é isso, né? Se tu quiser ser mais preciso ainda para o teu professor te amar, você vai colocar isto e colocar a união, Depois colocar o. o roxinho, né? E daí é isso aí, né? Vamos aí, né? É isso aí. Claro que o que acontece é que como essa região é maior, né? Então esse vai na frente, certo? Essa região aqui, veja que ela vem antes, né? Essa aqui é Uhum. maior, tem números positivos. Então, para fazer na ordem, bonitinho, né? Essa aqui seria a resposta final, beleza? Beleza. Alguma dúvida? Eu acho que não. Eu acho que só tem que lembrar de inverter o sinal de Uhum. menor e maior. Lembrar isso aí é importante. Esse é o grande detalhe aqui. É assim que tu aprende a lidar com domínio de função, tá bom? Uhum. Então, vamos recapitular rapidamente. Nós tínhamos uma função que tinha uma coisa aqui dividindo, e como você falou muito bem, a gente resolve Bhaskara, né? Bhaskara a gente é bom de resolver. Então a gente passa aquele cara para outro lado multiplicando e tenta resolver Bhaskara. Só que tem um problema, a hora que passa coisas multiplicando numa desigualdade, tem que tomar cuidado para ver se a coisa é positiva ou negativa. Isso aqui vai ser positivo para determinados valores de x e negativo para outros. Então a gente tem que avaliar cada uma dessas regiões. Primeiro a gente avaliou a positiva, então aqui todo mundo é positivo. Então eu Uhum. cheguei numa solução. Essa solução. Só que essa solução tem números que não fazem parte da região que eu estou pensando. Então eu joguei eles fora. E ficou só dessa forma. Ok? Uhum. E a outra, a mesma coisa. E qual que é o detalhe? É que eu estava lidando com coisas que deixavam a conta negativa. Então eu tive que trocar o sentido da desigualdade. Note, continua sendo x menos 1. Eu não mudei o sinal de ninguém aqui da função de baixo. Não mudei o sinal de ninguém. Só que eu olho para esse cara e agora eu sei que ele é um número negativo. Porque eu estou pensando só em valores de x que fazem esse cara ser negativo. Mas ele continua assim, sem trocar o sinal, beleza? Uhum. Como eu sei que ele é negativo, eu sei que eu multipliquei um número negativo, então eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Chego na solução, vejo que a equação de segundo grau é a mesma, né? Mesma Bhaskara. Mas dessa vez, de novo, como tu está pensando só em valores menores que 1, esses aqui não valem, porque eles são todos maiores que 1. Então a resposta ficou só essa partezinha aqui, né? É. E no fim das contas a gente une tudo. Show? Uhum. Show do milhão, meu velho. Olha só, a gente tem uns minutinhos. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Tem bastante exemplos ali para corroborar, debulhar isso. Eu quero te apresentar algo. Não vai dar para falar muito sobre isso, mas você precisa ser apresentado a isso para lidar bem com as aulas de limite, para ir para aula e não ficar viajando, beleza? Tá. Veja que isso não vai resolver os teus problemas, mas pelo menos vai te dar uma luz na hora das aulinhas. Vamos ver, vamos ver. É lá na frente, olha quanto eu vou pular. A gente já está na página 13, tá vendo? Eu vou lá para a página 70. Então a gente pulou coisa pra caramba, né? Isso que é uma apostila. Se tu fosse no livro lá que o professor passou, teria pulado umas 100 páginas, 200 páginas. Sem brincadeira, esses livros aí tem quase 1000 páginas, né? Então por isso eu recomendo que você não estude por livros, você não precisa disso. Eu acho que ele já explicou essa parte também.
Justamente. Então tu tem que entender isso aqui, o basication. Sabe, isso aqui parece um negócio assustador, tem um monte de símbolo, mas tu não precisa se preocupar. Você tem que pensar no seguinte: limite da soma é a soma dos limites. Ou seja, tu pode fazer separadamente cada limite. Depois tu diz a resposta somando as respostas de cada um dos limites separados. Beleza? Uhum. Se tem uma constante multiplicando o limitinho, joga lá para fora e resolve só a função. Ou se preocupe em multiplicar a resposta pelo limite também. Que mais? Tu tem uma função multiplicando outra. Tu pode fazer o limite de cada uma. Dividindo. Limite de cada uma. Faz o limite de cada pedacinho. Pedacinho por pedacinho. Isso costuma facilitar a nossa vida, tá? O Oi. que eu não entendi é tipo assim, tipo, a gente fez aqui a função e tudo mais, achou os valores. O limite não é mais ou menos a mesma coisa, não? Não. Limite é outra coisa. O que a gente estava encontrando era o domínio. Não tem nada a ver com limite. O domínio são os valores que você pode jogar no X. Ou pelo menos os valores que fazem a tua conta ter solução. Vamos dizer assim, sendo mais preciso. Uhum. Agora, limite é outra história. Limite é uma resposta que normalmente ela está escondida por uma indeterminação. Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, vamos lá. De modo geral, cara, quando tu vai resolver um limite, você não tem problema. Porque você tem que simplesmente pegar o valor do limite e jogar no lugar do x. É só isso. A princípio é só isso. Lá tá falando, o x tende a zero. Pega o x e coloca aquele igual a zero na tua função e vê a resposta. Tá bom? Uhum. Só que o que que acontece? Na maioria das vezes que nas provas, né, os professores são sacana. Eles fazem, a hora que você faz isso que eu acabei de falar, ou seja, pegar o númerozinho do limite e jogar no x, apareceu um desses 7 casos aqui, que são indeterminações, tá bom? Zero dividido por zero não se sabe o que é. A gente não sabe, não é nem zero, nem infinito. Infinito por infinito também a gente não sabe o que é. Zero vezes infinito a gente não sabe o que é. São contas que não fazem sentido, tá bom? Se isso aconteceu, é porque alguma coisa está errado, ou melhor dizendo, alguma coisa tem que ser simplificada na sua função que você está aplicando o limite. Se você simplificar isso, está resolvido o problema. Então é basicamente uma forma de esconder a resposta certa quando aparece isso. E a sua missão é fazer a resposta certa aparecer, tá bom? Uhum. Veja, por exemplo, aqui nesse caso, se você jogar o 8, não dá problema nenhum. Ele jogou o 8 no lugar do x, tá vendo? Aqui não era x, agora tá 8. Ele fez isso em todos os x's. E daí ele foi resolvendo a conta como se estivesse jogando na calculadora, entende? Chegou nisso, não tem problema nenhum. Porque aqui não apareceu indeterminação. Aqui virou conta de ensino primário. Então Então a primeira coisa que tu vai fazer é isso, tá? Antes de tu ficar perdendo tempo, batendo cabeça, você vai pegar e vai jogar na função e ver se tem resposta. Se não aparecer nenhum desses casos aqui, você já sabe a resposta, tá bom? Uhum. Maravilha. Agora que vem o ponto, né? Nem sempre as coisas são tão legais dessa forma. Às vezes aparece o que vai aparecer aqui, por exemplo. Olha só. E aí? Perceba que ele está dizendo que o x está tendendo a menos 3. E ele está nos dizendo aqui que se a gente jogar menos 3 no lugar do x, vai dar 0 sobre 0. Ok? Uhum. Que se tu quiser fazer a prova, ó, menos 3 ao quadrado é 9. Menos Mais menos 3, menos 3. Menos menos 6, então três, ficou 9, menos 9, 0, né? Percebeu? Uhum. Mesmo embaixo, óbvio. Então, indeterminação, 0 sobre 0. Eu não sei o que é 0 sobre 0. Não tem como saber. Ele deve estar pensando, pô, 0 sobre 0 é 0, professor. Não, não é 0. 0 sobre 0 eu não sei quanto é. Porque 0 dividido por qualquer coisa é 0. Só que qualquer coisa dividido por 0 é infinito. Então, tu não sabe, tem duas respostas ao mesmo tempo. Portanto, de alguma forma, você tem que encontrar a resposta verdadeira. E você vai encontrar a resposta verdadeira como? Cortando.
Você tem que manipular a equação de alguma forma para poder cortar a parte que causa a indeterminação. E olha só o motivo de eu ter falado tanto de Bhaskara hoje, isso aqui também se resolve com Bhaskara. Por quê? Porque se você está jogando -3 aqui e deu 0, significa que o -3 é uma das raízes. Sacou? Lembra que eu falei no começo da aula que as raízes são justamente os valores que fazem a função dar 0? Uhum. Pois é. Eu Então tenho tu já duas sabe uma das raízes. raízes. Tem duas raízes, uma é o -3. Qual será que tu acha que é a outra? Só olhando. Olha só, esse cara é -6. Qual número vezes -3 dá -6? 2. 2, então as raízes são -3 e o 2, isso mesmo. Então quando tu já sabe uma raiz, fica muito fácil fazer soma e produto, entendeu? Uhum. Tu já sabe as duas raízes. E por que eu tô falando tudo isso? De novo, uma coisa que a gente aprendeu no ensino médio. Quando a gente tem um polinômiozinho de segundo grau, como é esse caso, você pode fatorá-lo, se você souber as duas raízes. Você pode escrever ele como um pedaço vezes outro. Um pedaço com uma raiz, vezes um pedaço com outra raiz. A gente aprende, a gente faz bastante isso, fatoração, né? Fatoração de polinômio. É, Então, ó, garanto pra você, talvez se você não lembra, depois você relembre aí, mas se você fizer o chuveirinho, vai voltar a ser o que era aqui, tá? Uhum. Maravilha. E você pode ter certeza de uma coisa, vai cortar, sempre vai cortar. Se deu 0/0, vai cortar. Porque vai ter um fator aqui que é sempre igual ao cara de baixo. Ou o contrário, né? Baixo vai ser igual ao cara de cima. Vai cortar. Porque deu 0 nos dois, deu a mesma resposta, então tem que ter o mesmo fator. Sacou? Uhum. Então, maravilha, tu acaba a conta, porque daí cortou essas partes, virou só isso, e agora não tem mais indeterminação. Você joga o -3 e vai dar -5. Show! Beleza? Então, eu É, recomendo. Diga. aí parece fácil, né? É. Na hora nem. Na hora de fazer, né? Pode crer, tem que ver o nível das provas, dos exercícios que o professor tá passando, mas ó, isso aqui com certeza vai cair na prova, um negócio desse. Pode ter certeza, Uhum. nossa, absoluta. Então eu recomendaria fortemente que tu olhasse os outros tipos de situações que tem aqui, situações com raízes, situações com coisas que são quase polinômios, situações com infinito. Essa apostila é maravilhosa porque ela mostra bem direto ao ponto as coisas que caem em prova, beleza? Tá. Então tá bom, cara. Poxa, espero aí ter te ajudado. Tem realmente bastante coisa para revisar, mas eu vejo que a sua matemática básica tá forte, cara. Você conseguiu fazer as Bhaskara, entendeu ali o negócio do domínio. É difícil quem pega isso de primeira nas aulas aqui de cálculo. Parabéns. Obrigada. Então tá bom. Então precisando aí é só chamar, vou te enviar tudo que a gente fez, logo que o vídeo estiver pronto eu mando pro você o link, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Falou, abraço, tchau, Tchau, tchau. tchau.